Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite para vocês. São 6h04 dessa segunda-feira, dia 2 de dezembro. Chegamos ao último mês do ano, Guilherme Muniz. E ainda tem muita coisa para acontecer. É isso, Vera. Dezembro já aí, panetones à venda, árvores de Natal já montadas. Mas o que tem ainda de negociações, principalmente lá em Brasília, e o mercado financeiro de olho nessas negociações, parece que tem um ano inteiro pela frente, né? Exatamente. Hoje eu estava conversando com um líder ali do Congresso e perguntei se eles iriam passar o Natal juntos e trocar presentes entre eles, sortear um amigo secreto, porque com tudo que tem para votar, é pouco plausível imaginar que eles consigam antes do Natal. Mas é para falar justamente sobre tudo isso e sobre o que mais está em negociação que a gente tem a pauta voltada hoje. A gente começa com um assunto que é crucial. Para votar o pacote de corte de gastos, os parlamentares querem ver a liberação das emendas que estão ali congeladas desde a decisão do ministro Flávio Dino. E hoje o ministro, que se casou no fim de semana e ainda teve a alegria do seu Botafogo ser campeão da Libertadores, acho que acordou de bom humor, liberou as emendas, mas com algumas condicionantes. E isso aí vai causar problema. Quem traz as informações para a gente é a Ana Carolina Tomé. Boa noite para você, Ana. Boa noite, Vera. Boa noite também aos ouvintes, Muniz. Só trazendo também uma atualização, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, marcou uma sessão extra do plenário virtual para esta segunda-feira com o objetivo de analisar a decisão em que o ministro Flávio Dino determinou, então, a liberação das emendas parlamentares, instituindo novas regras. A sessão começará agora, né? Já começou, na verdade, às 6h e vai até às 11h59 de terça-feira. Após pressão do Congresso Nacional, Vera, o ministro do STF, Flávio Dino, liberou o pagamento das emendas parlamentares que estavam suspensas desde agosto, mas definiu uma série de critérios de transparência. As emendas PIX, que sequer tinham, né, controle para onde iam, só poderão ser pagas com um plano de trabalho prévio de responsabilidade do Ministério da Área e que o recurso será usado. As antigas emendas de relator do chamado orçamento secreto devem contar agora com a identificação dos parlamentares responsáveis pela indicação no portal da transparência. Já as de bancada e de comissão deverão ter o registro detalhado em ata, identificando os parlamentares autores. O ministro proibiu o rateio desse tipo de emenda. Até então, elas eram muito usadas por líderes e também cacifres, né, do Congresso, mas Dino disse que eles não têm o monopólio da autoria. Após uma auditoria da CGU identificar uma série de irregularidades em repasses para ONGs, o ministro do STF determinou que esse tipo de emenda só será liberada após publicação no site da entidade, inclusive as já pagas de 2020 a 2024. As emendas para a saúde só serão liberadas após indicação técnica, com a aprovação das comissões do SUS, que contam com integrantes dos governos estaduais e municipais. Dino classificou a liberação de emendas nos últimos anos de engrenagem flagrantemente inconstitucional, em que jamais se viu um desarranjo com tamanho dinheiro público em tão pouco tempo. Apesar da liberação, os parlamentares afirmam que as regras têm amarras. O deputado Júlio Arcoverde, do PP, que preside a Comissão Mista de Orçamento, aguarda um parecer da consultoria da Câmara para esclarecer alguns pontos dessa decisão. Em termos, dá para comemorar, eu acho que começa a aliviar, aí a gente começa a dar prosseguimento à CMO. Tem alguns detalhes que a gente precisa esclarecer, mas a consultoria da Câmara está fazendo um estudo e eu acredito que até amanhã já tem em relação a esse esclarecimento dessas amarras que ele deixou nas emendas.
O ministro Flávio Dino ainda definiu que as emendas não podem crescer acima das despesas discricionárias do governo, aquelas que não são obrigatórias, usadas para investimento. Elas também não poderão aumentar além do limite previsto pelo arcabouço fiscal. De 2019 a 2024, Vera, o montante de emendas ultrapassou 186 bilhões de reais. Volto com você. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Pois é, Muniz, é como se o ministro tivesse falado, olha, vocês aprovaram aqui um projeto regulamentando aquilo que eu mandei vocês regulamentarem, mas não ficou bom. Eu vou fazer um outro aqui para vocês e vale esse aqui meu, tá bom? Então, isso causou uma enorme comoção. A gente pode até analisar isso melhor depois, porque está diretamente ligado a possibilidade de se votar ainda nesse ano o pacote de corte de gastos do governo. E hoje teve uma série de reuniões para tentar ali aplainar o terreno e reduzir as resistências ao pacote, outras ainda vão acontecer. Quem traz as informações sobre o andamento dessa pauta pesada no Congresso para a gente é a Samantha Klein. Boa noite para você, Samantha. Samantha, acho que ainda está conectando. Ela ainda está conectando. Logo deve estar com a gente por aqui, Vera, mas eu ia até comentar. Então já dá para a gente continuar comentando. Acho que a gente pode seguir nesse bate-papo, porque foi um texto até, uma decisão com uma carga bastante forte, né? Críticas ali, muito contundentes às emendas. Dino que tem um histórico parlamentar também, agora atuando ali como ministro do STF. O que a gente pode ter de perspectiva aí sobre isso, Vera? Como que isso repercute, qual o clima disso e os caminhos daqui para frente, hein? Repercussão pior possível, Muniz, porque eu conversei com vários líderes e ministros depois de uma reunião que teve de manhã, isso está até na manchete do Globo, as informações que eu trouxe, porque teve uma reunião entre o ministro Alexandre Padilha e os líderes, e eles chegaram impactados por essa decisão do ministro Flávio Dino. Só as explicações da decisão têm um arrazoado de mais de 60 páginas. Isso em cima de uma proposição que o Congresso aprovou, porque ele tinha mandado e o Supremo retificou essa ordem, e depois disso o presidente Lula sancionou sem vetos. Então todo mundo achava que a solução estava dada, que a coisa estava encerrada, mas não, ele pediu ainda mais critérios de transparência, ele fala em auditoria anual, e isso traz tarefas ali para o próprio executivo e para o legislativo. Quando vieram essas novas exigências, os congressistas chegaram a achar que tinha uma coisa casada entre o governo e o ministro Flávio Dino para não pagar as emendas. Só que o governo falou, olha só, a gente tem interesse em que vocês votem e a gente quer liberar as emendas. Então eles prometeram liberar em prazo recorde, me falaram correndo, falaram, a gente tem que mostrar para eles que tem carne no mercado. Quem traz as informações do que precisa ser aprovado, então a Samantha já está com a gente, e aí depois a gente conecta as duas coisas, porque elas estão muito imbricadas. Boa noite, Samantha. Oi, muito boa noite, Vera Muniz. O presidente Lula está no Planalto reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também com o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, além dos líderes aliados do governo no Congresso, para alinhar uma estratégia de votação do pacote de contenção de gastos na Câmara nos próximos dias. A ideia é correr contra o tempo e, inclusive, tentar colocar já na pauta de amanhã. Mas o objetivo, portanto, é definir esse rito de votação e tentar votar esses textos o quanto antes. A principal ideia é apensar a PEC que trata de mudança no abono salarial e também prevê alterações nas regras do Fundeb a um texto que já esteja em tramitação na Câmara. O líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, inclusive afirmou que a ideia é aprovar esse pacote completo nas próximas 2 semanas. A PEC deve ser protocolada ainda hoje pelo Planalto no Congresso. O governo também, paralelamente, está coletando assinaturas para apresentar um requerimento de urgência nesta terça-feira e acelerar a votação dos 3 textos. Na semana passada, o líder do governo, Vera,
O deputado José Guimarães já tinha apresentado 2 projetos do pacote. Um deles trata do pente fino no BPC, que é o benefício de prestação continuada, e também no Bolsa Família. E outro aborda gatilhos, como a proibição de concessão, ampliação ou ainda a prorrogação de incentivos, ou ainda incentivos de benefício tributário em caso de déficit, e permite também o bloqueio de emendas parlamentares. É claro que os líderes no Congresso estão se articulando para fazer emendas, fazer algumas alterações. Eles também estão condicionando a aprovação do pacote à liberação das emendas parlamentares, que estavam suspensas desde agosto por determinação do Supremo, e hoje o ministro Flávio Dino autorizou essa liberação, mas com regras mais transparentes. Agora, a expectativa dos parlamentares é que a liberação dos recursos seja destravada, inclusive nesse âmbito das emendas. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, já marcou para hoje ainda, já começou a partir das 6 da tarde, uma sessão extra do plenário virtual, com o objetivo de analisar a decisão do ministro Flávio Dino. Já o ministro Flávio Dino, ao pedir celeridade nessa votação, também conta com o aval dos demais colegas aí por essa orientação, né, e cobrança por mais transparência na liberação desses recursos. Vera. Obrigada, Samanta, pelas suas informações. É isso que eu vinha falando, Muniz. O que os parlamentares esperam e me disseram depois dessa reunião? Que eles esperam que o Supremo não acate as novas determinações do ministro, que eles digam, não, até aqui a gente foi com você, mas eles já resolveram, o Congresso legislou, ele é soberano. O que eu acho? Que é muito pouco provável que isso aconteça. O ministro tem conseguido angariar a maioria, quase unanimidade, em torno das suas decisões, da decisão anterior que regulou as emendas. Os ministros do Supremo estão muito fechados em todos os casos, independentemente de qual é o assunto. É meio eu te cubro aqui que você me cobre ali na frente. Então, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que vem sendo muito atacado pelas suas decisões e precisa de um aval grande dos outros ministros, e o Dino tem sido um aliado forte do ministro Alexandre. Então, esse grupo que sempre fecha com o ministro Alexandre de Moraes, dificilmente vai deixar o ministro Flávio Dino a pé. Então, a gente já está falando do Toffoli, Gilmar, Alexandre, Dino. O Barroso é simpático a essa regulamentação das emendas. A Rosa Weber lá atrás também tinha mandado regulamentar, e ela já saiu, mas ela teve muito apoio. Então, essa é uma pauta que praticamente une os ministros do Supremo. É difícil imaginar que eles vão dizer, não, Dino, agora a gente não vai com você e chega. Mesmo sendo estranho o Congresso tendo acabado de aprovar um projeto, ele vir fazer novas exigências, ainda assim, eu acho que essa votação do plenário virtual tende a chancelar o que o ministro pediu e dizer que ele só está falando tecnicamente o que tem que ser feito, que ele não está legislando em cima do legislado, que é o que os parlamentares acham que ele de fato fez. Isso vai criando mais pontos de rusgas ali entre o Congresso e o Supremo. A gente já tem visto elas acontecerem, mas deverá ser isso que vai acontecer. E enquanto a gente não tem garantia da votação dos projetos, a Samanta disse, aí a gente está nesse lodaçal, o mercado segue tenso, né, Muniz? Segue tenso, Vera. A gente teve aí novos dados, né? Mais um dia muito tenso no mercado financeiro. E quem acompanhou, quem tem todas essas informações é o André Pinheiro. André, boa noite para você. Qual foi o saldo aí desse dia tenso, que teve em parte também, em parte também desdobramento exatamente de como todo mundo acompanha essas discussões, principalmente do pacote de corte de gastos lá em Brasília, né, André? Boa noite. Oi, Muniz. Boa noite para você, para a Vera e também ao nosso ouvinte. É isso, viu? O dólar comercial fechou em R$ 6,06 nesta segunda-feira e chegou ao 4º dia consecutivo de recorde. O avanço de 1,13% foi impulsionado principalmente pelo pacote de corte de gastos do governo federal, que repercute pelo mercado financeiro desde a semana passada. Anunciado na quinta-feira, o pacote prevê uma economia de quase 72 bilhões de reais em 2025 e 2026,
decepcionou os agentes financeiros por excluir medidas de maior impacto fiscal e incluir a elevação para até R$ 5.000 na faixa de isenção de imposto de renda. A apresentação das duas propostas ao mesmo tempo, no momento de grande expectativa pelo corte de gastos, afetou a confiança nos ativos brasileiros. A Fazenda estima que o aumento da faixa de isenção terá um impacto de cerca de 35 bilhões na arrecadação federal. Isso será compensado, segundo o ministro Fernando Haddad, por uma alíquota mínima de 10% no IR para quem ganha mais de 50 mil por mês, o equivalente a 600 mil por ano. No cenário internacional, a moeda americana foi impactada por novas ameaças tarifárias do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. No sábado, o republicano exigiu que os países membros do BRICS se comprometam a não criar uma nova moeda ou apoiar outra que substitua o dólar sob pena de sofrerem tarifas de 100%. A leitura é de que Donald Trump prepara um aumento de tarifas e deportações no início do governo, levantando temores de uma guerra comercial ampla. Na semana passada, Trump ainda disse que vai impor tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá no seu primeiro dia de governo, se os países não resolverem problemas ligados à imigração e tráfico de drogas na fronteira. O presidente eleito também prometeu aumentar em 10% as taxas aplicadas à China. Muniz. Obrigado pelas suas informações. André Pinheiro falando com a gente ao vivo daqui de São Paulo. Vera, como que essa pressão toda do mercado essa tensão toda do mercado acaba botando também mais pressão nessa negociação toda, né? Porque o dólar está batendo esses seguidos recordes e isso pode acabar trazendo impactos aí para as contas do governo, para a inflação. Isso pode aumentar essa bola de neve, né? Pode deixar esse cenário ainda mais complicado se não tiver um desfecho logo. Pois é, não parece que vai ter desfecho logo, Muniz. Os projetos nem foram ainda para o Congresso, então a gente não sabe concretamente como eles estão sendo enunciados. A gente sabe que provavelmente vai ter uma proposta de emenda à Constituição, um PLP, que é um projeto de lei complementar, pelo menos 2 projetos de lei, me disse um líder hoje. Eles devem ir entre hoje, depois dessa reunião que está havendo agora entre o Lula e os líderes, e amanhã. E aí, quando tiverem as letrinhas ali sobre o papel, vai ter novas conjecturas, vai ter gente que vai entender de um jeito e de outro, e aí vão começar as emendas. E aí esse é um processo que ganha pernas e que, se não tiver uma orquestração muito grande com o Arthur Lira e o Pacheco, pode se eternizar. A gente sabe que o Lira é bom de cortar etapas, né? Quando ele quer acelerar uma coisa, ele coloca no micro-ondas e faz votar, mas para isso ele tem de estar convencido. Para ele estar convencido, tem que acontecer 2 coisas: as emendas começarem a rodar rapidamente, como a gente falou no início, e número 2, afastar a ideia daquela reforma do IR agora, tratar desse pacote e deixar a reforma do IR para depois, quando ele nem for mais presidente da Câmara, nem nada. Mesma coisa o Rodrigo Pacheco. Então, nisso, os dois estão bem azeitados e antenados. É isso. Vera, teve também ainda nesse aspecto econômico, a gente teve uma repercussão hoje, uma fala do Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central. Ele participou de um evento do mercado financeiro e ele falou que o cenário econômico atual aponta para uma política monetária mais contracionista por parte do BC, sinalizando, portanto, com juros mais altos por mais tempo. Ele falou que é lógico ter esse direcionamento para a Selic diante de uma economia com maior dinamismo do que o esperado e uma moeda mais desvalorizada, mas ele se recusou a dar ali uma estimativa, uma previsão, uma projeção para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. Ele fez ali uma análise sobre essas altas recentes e tem uma expectativa de mais altas nas próximas reuniões, né? O Copom vai ter um último encontro nos dias 10 e 11 de dezembro. E aí fica essa expectativa, a Selic que está em 11,25% ao ano, fica a expectativa se ela pode subir mais meio ponto ou 0,75 ponto percentual. E a gente teve toda aquela discussão nos últimos meses e muita sobre a conduta do Banco Central e do Copom a respeito disso, e muitas críticas especificamente à figura do Roberto Campos Neto, né, o atual presidente. Mas Galípolo é quem vai assumir agora, indicado pelo presidente Lula. Talvez isso marque aí uma
uma mudança de postura de quem critica tanto o Campos Neto? Como é que... Ou eles vão ter que engolir em seco e fingir que não é exatamente o mesmo discurso, ou vai ficar bem esquisito, Muniz, porque é isso, o que o Galípolo está dizendo, e falou nesse evento, e vem dizendo, é que não vai mudar muito em relação ao que o Roberto Campos Neto está falando. Então, se eles precisam de um vilão para contrapor ao Haddad ou ao Lula, vão ter de buscar outro, porque o Galípolo veio do ministério do Haddad e vai manter o que está sendo feito. Por quê? Porque a principal missão do BC, a primordial, é garantir a meta de inflação. E nesse evento ele também reafirmou isso. Olha, a meta de inflação é 3%. Aí está querendo dizer o quê? Não é 4, não é 4,2, não é 4,5, não é 5, é 3. Então, que é isso que o BC vai buscar. Então, o que ele está querendo dizer, ou acerto fiscal, ou a alta de juros vai continuar. O número 2 do Haddad participou do mesmo evento, e o Dario Durigan procurou mostrar que o ministro está forte, que ele está mais forte do que nunca, que ele nunca esteve tão amparado. Para quê? Tudo isso é para reduzir esse nervosismo que está levando o dólar a essas altas recordes, a bolsa a oscilar, os juros futuros a explodirem. Então, tanto o Galípolo como o Durigan estão atuando na mesma linha, de acalmar o mercado. Na linha, olha, o BC não vai fazer pirotecnia depois que o Roberto Campos Neto sair e eu assumir. Vai continuar a busca para estabilizar a inflação e para levá-la para a meta. E o Durigan está dizendo, olha, a gente está comprometido com a política fiscal e o ministro está forte. Por que a necessidade de dizer isso? Porque vários outros ministros bombardearam o Haddad ao longo do processo de definição dos cortes. Agora mesmo tem ministro ainda se lamentando de que as suas áreas foram muito atingidas e falando com o Lula, fazendo DR. Então, é uma necessidade de mostrar para o mercado que o Haddad está prestigiado, que as medidas dele vão ser amparadas dentro do governo. Muniz, com isso a gente fecha esse bloco, vai para um rápido intervalo, depois vem o repórter CBN e a gente retoma o Viva Voz depois disso. Até já. E estamos de volta com o Viva Voz e agora a gente vem aqui para São Paulo, Muniz, porque está havendo uma série de problemas aí, uma série de crises na área de segurança pública aqui no estado de São Paulo, e a mais recente delas foi o afastamento de um capitão que fazia parte da equipe de segurança do governador Tarcísio de Freitas. Ele ocupava um cargo de chefia, e embora a assessoria do governador negue que ele exercesse uma função efetivamente de chefia, mas ele foi listado e está preso naquela investigação de ligação de fintechs com o PCC. Esse é só um dos casos rumorosos aí envolvendo a área de segurança pública. Clauson Dutra já está com o Muniz ali no nosso estúdio em São Paulo e vai contar para a gente o que está acontecendo, trazer os principais fatos desse assunto. Boa noite para você, Clauson. Vera, boa noite para você, Muniz, e para todos. A Polícia Militar afastou esse capitão Diogo Costa Cangerana, preso por suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O PM atuou por mais de 11 anos na Casa Militar do governo paulista e de 2022 a setembro deste ano trabalhou como segurança do governador Tarcísio de Freitas. O agente foi alvo na semana passada de uma operação da Polícia Federal que investiga o sistema de lavagem de dinheiro da facção criminosa por meio de fintechs, que teria movimentado cerca de 6 bilhões de reais nos últimos 5 anos. Ele é apontado pela PF como um dos articuladores do esquema. O policial afastado está detido no Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte de São Paulo. Após a operação, ainda na semana passada, Vera, o governador Tarcísio de Freitas minimizou a prisão do PM e apontou que esse é um caso pontual na corporação. Não tem envolvimento da Polícia Militar. Toda instituição, infelizmente, a gente tem as maçãs podres. E essas maçãs podres não vão tirar. Ele prestava serviço na Casa Militar, ele estava lá há 14 anos com vários governadores. Quando eu cheguei, ele foi embora. Nós tiramos ele em setembro deste ano. E se a gente soubesse alguma coisa, obviamente, ele tinha saído há muito mais tempo. A gente não tolera desvio, não vai tolerar nunca. E quem desviar a conduta vai sofrer as penalidades. Pode ter certeza, vão ter a pior punição possível para servir de exemplo. Agora, não podemos falar da polícia. A polícia é boa, a polícia é séria, é profissional. Na mesma operação, a Polícia Federal também prendeu o policial civil Silas Salerno Elia Júnior.
Ele trabalhou até 2022 no DI, que é departamento responsável por investigar o crime organizado. O agente chegou também a ser citado na delação do empresário Antônio Vinícius Gritzbach, morto no aeroporto de Guarulhos no mês passado. As investigações do órgão apontam, portanto, para um esquema que contava com a atuação de outros policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores que atendiam pessoas que queriam lavar dinheiro ou enviar e receber recursos do exterior. Também foram encontrados indícios de envolvimento de organizações voltadas ao tráfico de drogas e armas, Vera. Obrigada, Clauson, pelas suas informações. Pois você veja, Muniz, tem esses vários casos aí ligando policiais militares a organizações criminosas, notadamente ao PCC. Esse de lavagem de dinheiro em fintechs é um deles. Também tem a investigação da execução do informante do PCC, o Vinícius Gritzbach, que ainda está correndo e que tem policiais envolvidos. Ele já tinha denunciado uma série de policiais, os policiais que faziam a segurança dele de forma, inclusive, ilegal. Naquele dia deixaram de comparecer a guarda dele ali por um motivo pouco plausível. Isso tudo está sendo investigado, então isso tudo pesa sobre o Guilherme Derrite, o Tarcísio, a necessidade de investigar essas questões. E tem agora também uma série de casos de violência policial extrema recentemente, que o governador vem minimizando nos últimos tempos. Sempre chama tudo de casos pontuais, mas a gente teve a execução do estudante de medicina, hoje uma execução também de uma pessoa num supermercado que estava furtando itens ali, foi executado por um policial. Tudo isso cria, em torno dessa área de segurança, os maiores problemas, as maiores polêmicas da gestão do governador de São Paulo. E ele tem procurado se mostrar publicamente, nacionalmente, como um bolsonarista mais moderado. E, no entanto, essas questões aí de violência policial, o uso das câmeras sempre desconectadas, muitas vezes desligadas, as controvérsias sobre como devem ser usadas essas câmeras em relação ao que o Ministério da Justiça preconiza e o que é feito aqui, tudo isso faz com que a área de segurança seja das mais polêmicas do governador de São Paulo. E inclusive, Vera, esse caso que você mencionou de um homem que estava furtando ali alguns uns pacotes de sabão em pó, e aí ele foi visto, né? Foi flagrado ali cometendo esse crime. Isso repercutiu muito porque as imagens vieram agora a público e a reação desse policial que não estava ali trabalhando, né? Ele estava num momento ali fazendo as próprias compras e tal. Ele atirou 11 vezes, se não me engano, né? O Clauson tem, inclusive, mais algumas informações desses episódios de violência policial, né, Clauson? Como a Vera citou os dois casos, inclusive, acredito que os mais emblemáticos, né, Vera, do mês de novembro, a gente tem outras informações relacionadas a isso também. O primeiro, pelo menos nesse mês de novembro, aconteceu em um mercado na zona sul de São Paulo. Gabriel Renan da Silva, de 26 anos, foi executado a tiros pelo policial militar Vinícius de Lima Brito. O portal G1 divulgou hoje a imagem da câmera de segurança no mercado e Gabriel entrou no mercado e pegou 4 produtos de limpeza. Ele escorregou num pedaço de papelão na porta do estabelecimento, caiu no chão. O policial, que estava à paisana, apenas fazendo compras, observou, viu essa ação. Logo em seguida, ele sacou a arma e atirou diversas vezes pelas costas de Gabriel, que tentava fugir, e foram encontradas 11 perfurações pelo corpo dele. O PM disse que Gabriel estava armado e com a mão no bolso do moletom, razão pelo qual o PM atirou. A mãe do jovem disse ao G1 que o filho era usuário de drogas e lutava contra o vício há alguns anos. E a Secretaria de Segurança Pública não informou se o policial militar foi afastado de suas funções até a última atualização, portanto, da nota que nós pedimos. E, além desse caso, tem outro que a Vera citou também, do estudante de medicina, o Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, morto com um tiro a queima-roupa na escadaria de um hotel na zona sul de São Paulo. Ele teria dado um tapa no retrovisor da viatura e corrido para o hotel onde aconteceu os disparos.
Os PMs Guilherme Augusto e Bruno Carvalho disseram que o próprio estava bastante alterado e agressivo. Os agentes não usaram as câmeras corporais acopladas no uniforme. Eles foram afastados de suas funções até o final das investigações. Finaliza o Vério Muniz trazendo uma fala de Cláudio Silva ao G1. O ouvidor das polícias de São Paulo afirmou que a ação é mais um reflexo da lógica que está instalada no estado de São Paulo, de polícia que mata, polícia que não respeita a vida. Falas de Cláudio Silva, ouvidor das polícias de São Paulo. Vera. Vera, deixa Obrigada. eu só complementar aqui também, ainda sobre esse assunto, porque a gente acabou de receber aqui uma atualização de um desses tópicos que o Clauson mencionou. A Secretaria de Segurança Pública enviou uma nota informando sobre esse caso do mercado em que o policial estava ali fazendo compras quando atirou 11 vezes contra um rapaz que estava furtando pacotes de sabão em pó. E essa nota atualiza o caso, dizendo que sim, o policial militar foi afastado da função, enquanto esse caso aí está se desdobrando. Agora, é mais um episódio que claramente bota essa pressão e entra nesse contexto, né, Vera? Se a polícia está, de fato, agindo de alguma forma em descompasso com o que se espera, cabe exatamente à Secretaria de Segurança Pública e, em última instância, ao governador cobrar e mostrar qual é o rumo, né, que tem que caminhar. Então, só para atualizar, o policial flagrado nessa cena atirando contra o homem que furtava o mercado foi afastado do cargo. Obrigada, Muniz. Importante essa atualização, é isso. Isso leva a uma discussão, né? Muita gente vai defender, bandido, você tem que ser linha dura, exatamente. Ser linha dura não significa tolerar a execução de pessoas, ainda que elas sejam bandidas, ainda que elas sejam... para isso existe o devido processo legal. Você prende, você faz um inquérito policial, depois você faz uma denúncia do Ministério Público, você julga a pessoa. A execução por parte de policiais, pura e simplesmente, é outra coisa, e isso não é política de segurança pública. Por hoje, fica por aqui o Viva Voz. O Muniz toca o ponto final a partir de agora, e a gente volta amanhã, como sempre, às 6 da tarde. Até lá. É isso, Vera. Valeu, beijo.